Fala, meus queridos, tudo certo? Sou o Guilherme do Budstop aqui da Rookies Brasil e estou aqui depois de uma semana em mais um vídeo aqui do canal chamado Perfil, onde eu analiso e tento trazer um panorama especificamente sobre algum prospecto da próxima classe, né, do próximo draft da NBA que vai acontecer no próximo dia 25 de junho, certo? Esse canal pode ser um pouco seu também, basta você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar para todo mundo que você conhece, para fortalecer os criadores de conteúdo independente, certo? Hoje eu vim falar sobre o russo Yegor Demin, armador que jogou por BYU nessa temporada, e também é um outro atleta muito polarizante nessa classe, talvez até mais do que o Merle Boyles que eu comentei na semana passada. E hoje a gente vai entender um dos motivos, né, que levam a, se você for ver alguns mock drafts ou alguns big boards, né, que chamam de caras mais conceituados, como o Givony, como o Kevin O'Connor, né, de sites como The Athletic, The Ringer, você vai ver ele dentro da loteria. Algumas outras pessoas que cobrem mais independente, assim, acabam não tendo tanto apreço por ele, então é comum você também achar algumas listas onde ele tá lá depois da 20ª, 25ª posição. E eu já começo esse vídeo falando que eu sou um pouco suspeito, mas eu tentar ser o máximo imparcial possível, porque eu sou muito fã do jogo dele. Talvez o Yegor seja o meu atleta favorito dessa classe, seja o prospecto que eu mais tenho admiração, o que não significa que seja o prospecto que eu avalio como melhor ou com maior potencial, maior teto, como a gente gosta de chamar. É só questão de estilo de jogo mesmo. E quando a gente fala sobre estilo de jogo, a gente está falando do maior armador já registrado em um Combine, né? E quando eu falo de maior é de altura mesmo. O Yegor foi registrado com 2,5 metros de altura, né, o que torna ele, dentre todos os prospectos que obviamente participaram do Combine, o armador e o ala armador, seja a posição número 1 ou número 2, mais alto, tá? O que isso significa? Significa que o arquétipo do Yegor é um arquétipo que esteve mais em alta alguns anos atrás e que nos últimos drafts começou a desaparecer um pouco e agora volta com ele e parece, né, voltar com essa tendência, visto que nos próximos drafts nós possamos ter alguns jogadores dessa mesma característica. Quais são os pontos positivos, né, de um armador ter 2,5 metros? A gente costuma avaliar esses caras positivamente, porque normalmente o armador ele tá vendo o jogo com uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais traseira, e a altura acaba influenciando na visão de jogo dele, na leitura das movimentações e tudo mais. E aqui eu já entro no ponto que, pra mim, e aí eu juro que eu tô sendo imparcial, o Yegor é o melhor da classe, que é o playmaking. Se a gente juntar habilidade por habilidade de todos os atletas da classe, o aspecto de armação de jogo, de controle, de influência no jogo, não existe prospecto nessa classe que influencie mais, que coloque mais a sua maneira de jogar dentro do jogo do que o Yegor. O que é positivo, mas também pode ser negativo, tá? E aí vale o olhar de cada um dos lados para a gente entender que talvez isso seja o mais polarizante no jogo dele. Para mim, a parte positiva dele ser o melhor playmaker dessa classe é que ele é um cara que enxerga passes, enxerga janelas de passe que nenhum outro jogador vê. Ele é muito, muito, muito habilidoso utilizando pick and rolls para abrir janelas de passe e efetivar passes difíceis, certo? Ele é um cara que dificilmente erra esses passes e qualquer passe que ele tentar fazer, ele consegue, no sentido de habilidade mesmo.
né? Se ele quiser dar um passe por trás das costas, se ele quiser dar um passe como um lob ou quicando no meio das pernas de um adversário, você vai ver várias vezes ele conseguindo e efetivando esses passes. É difícil que ele cometa turnovers fazendo essas ações. Os turnovers que ele comete, eu vou falar um pouco mais pra frente, não são através disso. Então, como um ball handler, né? Como um manipulador primário de ataque, ele é muito bom. Se você pega os armadores clássicos europeus, né, Ricky Rubio, e aí eu vou citar alguns mais recentes, Josh Giddey, Killian Hayes, até o próprio LaMelo, que são jogadores que fizeram a base na Europa, né, o LaMelo que foi jogar na Austrália, o Giddey que né, também jogou na mesma liga, o Hayes jogou na França, você percebe que o Yegor ele vem dessa mesma família, né? E ainda um pouco mais altruísta ainda nesse lado dos Balcãs, né? Pelo Yegor ser russo, tá? Então, você vê um quê de passes do Nikola Jokic, por exemplo, nele. Ah, e por favor, não pense que eu estou fazendo comparação, não estou. Apenas na questão dos passes, na plástica dos passes e nessa visão de jogo altruísta, né? E aí aqui a gente também talvez já entre num dos pontos negativos do Yegor, que ele passa a bola tão bem, mas tão bem, que talvez ele passe a bola demais. O que é um problema porque em muitos jogos de BYU que você for assistir, né, que se você conseguir achar no YouTube e assistir alguns jogos na temporada, você vai ver que o jogo esteve no controle do Yegor pela maior parte do tempo, tá? Então ele consegue influenciar o jogo dele. Como assim influenciar? Ele normalmente está sempre manipulando as defesas através de pick and roll. Ele é daqueles armadores que são técnico em quadra, então ele chama jogadas, ele tá sempre lendo o que a defesa adversária tá fazendo e criando jogadas que desestruturem a defesa adversária. Ele é um cara que consegue acelerar e diminuir o ritmo, o pace, né, como a gente chama, do jogo da maneira que ele quer. Só que o fato dele passar a bola muitas vezes faz com que, em momentos nos quais ele não consegue, por algum motivo, criar uma vantagem individual, ele se livra da bola. Esse fato de criar uma vantagem individual é o maior problema dele. A lot of shooting, obviously, and a lot of pick and roll, finishing. E é o que maior polariza, né, o pessoal que analisa draft. Que o jogo hoje é jogado por quem pontua, certo? A maioria das equipes deixa a bola, a maior parte do tempo, na mão de quem vai pontuar. Luka Doncic, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Ja Morant, Donovan Mitchell, enfim, todos esses caras são normalmente os manipuladores primários de bola. O Yegor, ele não vai ser o pontuador primário de uma equipe, pelo menos nos primeiros anos dele. Porque ele não se sente confortável driblando e criando essa vantagem de espaço. Ele não consegue criar tanta separação para o defensor dele. E isso faz com que ele solte a bola nas vezes que ele próprio não consegue criar vantagem. Então, qual que é a questão? Ele é muito bom criando vantagem para os outros, mas para ele nem tanto. No college, na NCAA, isso funciona. Defesas, na maior parte, em zona, não são defesas montadas para parar algum cara específico, é uma defesa muito mais corporal. Então, o Yegor consegue criar vantagem para os companheiros dele, mesmo não criando para ele próprio. A questão na NBA, ele vai conseguir fazer isso?
O caso do Killian Hayes é um caso parecido, porque o Killian Hayes, o que comprometeu a vida dele na NBA, claro, vários fatores, mas principalmente foi não conseguir pontuar. O Killian Hayes na França era um playmaking sensacional. Ele era um playmaker sensacional. Ele fazia passes mágicos, ele encontrava linhas de passe, ele quebrava defesas. Só que na NBA ele não conseguiu fazer isso porque ele não conseguia pontuar. A grande diferença do Killian Hayes pro Igor Deming é que o Igor Deming é gigante, tem braços enormes e o físico dele é muito bom. E é isso que me faz ter muita fé que o jogo ofensivo dele de pontuação possa evoluir. Porque se você for comparar físico a físico, ele possui um corpo parecido com o corpo do Ben Simmons quando o Ben Simmons entrou na NBA. O Ben Simmons era mais forte e era mais explosivo. Tinha um primeiro passo mais explosivo. O Igor, ele não tem ainda essas características de ter um primeiro passo explosivo, de ter braços mais fortes para trombar e... Isso é algo que pode ser trabalhado. Não é como se isso fosse algo de problema instintivo. De tipo, ele não ataca o aro porque instintivamente na cabeça dele ele não é esse tipo de jogador. Não, ele tenta atacar o aro. Ele é um cara que parte pra cima das defesas. Quando ele tem um mismatch, ele costuma avançar pra cima do cara e vamos lá. A grande questão é que em alguns momentos da temporada isso não funcionou. E aí ele começou a ficar com medo e começou a fazer esses passes, a soltar a bola mais facilmente ao invés de tentar infiltrar. Então essa é a grande diferença do Hayes pro Igor, por exemplo. E é por isso que eu coloco tanta fé nele, né? Porque eu creio que isso pode ser trabalhado. E aí também, o que também difere dele do Ben Simmons é que o Ben Simmons tinha um baixíssimo aproveitamento em arremessos, seja de mid-range, seja de lance livre, seja de 3 pontos. O Ben Simmons, a gente vê nesse ponto da carreira, ele tendo muito medo de ser agressivo, com medo de bater lance livre. O Igor não tem esse problema. O problema dele de arremesso, né, a mecânica de arremesso dele não é uma mecânica ruim. Ele não tem um aproveitamento ruim, não é um problema pra ele isso. Tá? Eu vou trazer um recorte aqui pra vocês terem uma ideia. But obviously shooting probably takes the most. Ó, seguinte. O Igor, nos primeiros 6 jogos dele, teve um aproveitamento de 15 bolas de 3 em 32 tentativas, tá? O que dá 47% de aproveitamento em aproximadamente 6 tentativas. Ou seja, nos primeiros 6 jogos dele, ele arremessava 6 bolas por jogo e praticamente acertava metade delas. Ótimo aproveitamento, é bizarro, é um aproveitamento histórico. Depois, os 9 jogos posteriores, ele acertou 3 de 34. 8% em 3,8 arremessos. Ou seja, nos primeiros 6 jogos, ele arremessava 6 bolas de 3. Nos 9 jogos posteriores, ele começou a arremessar menos. Se você só lê esse recorte sem entender o contexto, não dá pra entender muito bem. Não dá pra analisar esses dados sem entender por que ele cortou pela metade esses arremessos. E aí que entra uma questão. O Igor, ele tem como característica de instintiva ser um cara altruísta. Acontece que em muitos desses jogos foram jogos contra programas, faculdades de mais alto nível. Nesses jogos, ele ficou receoso em dar mais arremessos e passou mais a bola, soltou mais a bola. Então, primeiros 6 jogos, arremessou quase 7 vezes por jogo, acertava metade desses arremessos praticamente. Contra programas, equipes mais fracas, ele se sentia mais nessa liberdade. Nos 9 jogos posteriores, que eles enfrentaram, na maioria, equipes melhores, ele soltava mais a bola. Caía um pouco, tirava um pouco dele mesmo a responsabilidade.
Só que aí, depois desses primeiros 15 jogos, nos últimos 18 jogos dele, ele acertou 24 de 78. O que dá 31%. Em 4,3 arremessos. 31,8%? 31% é um arremesso, é uma porcentagem de alguém que se garante na NBA. Tendo em vista a facilidade que ele tem de conectar as jogadas, de ligar o ataque, de fazer todo o ataque funcionar, e essa capacidade de playmaking que ele tem, de enxergar o jogo como pouquíssimos caras entraram na NBA enxergando, se ele consegue manter um aproveitamento de 31% nas bolas de 3, ele é um jogador de NBA por muitos e muitos anos. Então, só para vocês terem ideia, se a gente tira esses 9 jogos que ele acertou 8%, ele acertou 35%, 39% em 110 tentativas. 35% na NBA, ele pode arremessar de 3. Ele vai ter liberdade para arremessar de 3. A questão é, o que precisa ser trabalhado nele é essa mentalidade. De tipo assim, ele já tem isso, de não hesitar arremessos. Se ele tá livre, se ele vê uma oportunidade de arremessar, ele vai arremessar. É muito fácil. Ele não tem esse problema, que nem o Ben Simmons tinha, enfim. Ele vai arremessar. E a mecânica dele é boa. A base dele, ele tem uma base boa e eu coloco esse salto de fé nele porque é um recorte. Você pode olhar para esses 9 jogos dele e falar, putz, esses 9 jogos pra mim comprometem tudo. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu vejo muito mais pelo lado positivo, né? Então eu acredito que a minha visão, né, sobre ele se impacta a partir disso. Eu acho que o Igor Deming, ele é um criador de vantagens e nesse primeiro momento ele não vai ser o primeiro pontuador do seu time, mas a partir do momento que você tiver um bom elenco e tiver... Que nem, né? Muitas pessoas falaram que ele deveria voltar mais uma temporada em BYU, principalmente porque na próxima temporada BYU vai ter AJ Dybantsa, né? O que é um dos 3 considerados uma provável primeira escolha do draft do ano que vem, né? O Dybantsa, o Darren Patterson e o Ken Boozer. Né, os 3 são os panteões do próximo draft. O Dybantsa vai jogar por BYU, né? E eu confesso que eu também ficaria muito animado em ver o Igor armando o jogo pro Dybantsa. Mas eu sou da opinião contrária, de que sim, ele deveria entrar nesse draft. E ele manteve o nome no draft, né? O que provavelmente, depois de tantas desistências que a gente viu, e eu quero fazer um vídeo falando mais sobre isso também. Hoje, inclusive, né, foi anunciado que o LaBaron Philon voltou para Alabama. O Igor deve ganhar algumas posições com isso, tá? Então o Igor, ele entra num arquétipo de jogadores que a gente tem visto nos últimos anos, mas ao mesmo tempo ele subverte um pouco esse arquétipo, porque ele tem características diferentes de caras como Giddey, de caras como Hayes, de caras como Ben Simmons. Porque o Giddey, ele teve um final de temporada ótimo, arremessando para 3, mas ele entrou na NBA com um arremesso muito ruim. A mecânica de arremesso do Giddey era estranha, né? E até o Thunder contratou o Chip Engelland, né? Que era o treinador, o técnico de arremessos do San Antonio Spurs, que trabalhou por muitos anos com o Danny Green e fez caras do Spurs se tornarem excelentes arremessadores. E ele foi pro Thunder e ele melhorou o arremesso do Giddey lá, e no Bulls agora o Giddey teve uma diferença na mecânica dele, né? O Giddey, o Igor já tem uma mecânica boa, já tem uma mecânica sólida, ele tem o feeling de quando arremessar e de quando não arremessar. A questão dele é, nesse momento, se tornar um jogador de NBA. Deixar de ter visões de um jogo FIBA e passar a ter visões de um jogo NBA. Na armação ele já tem, na pontuação ele vai precisar de um trabalho. Então ele é um projeto. Tá? Por isso que, pra mim, o melhor lugar pro Igor ir nesse momento é pro Brooklyn Nets. Porque é a equipe com processo de reconstrução mais inicial, tá mais no começo, que mais precisa de jogadores, que mais pode apostar a longo prazo
em alguém e que o Yegor não vai ter uma pressão de evoluir tão rápido assim, como se fosse em qualquer outra franquia, né? A gente pode, talvez, pensar em Utah Jazz, mas ele já tem, né, o Isaiah Collier, que terminou a temporada muito bem, tem o Keyonte George também. Pode pensar em algumas outras equipes que ele encaixaria legal, mas que não permitiria, talvez, ele se tornar um jogador tão bom a longo prazo. Então eu aposto no Yegor a longo prazo para ser um armador titular de NBA. Se vai ser All-Star, se vai ser coisa mais do que isso, eu acho difícil. Mas eu não acho impossível. E o meu salto de fé nele permite que eu veja isso. Mas, sendo muito realista, se o Yegor mantém aproveitamento de 3 em 31, 33% e consegue impactar na armação de uma equipe, como ele já faz, ele é um jogador de NBA. More explosiveness, more strength in general, and some specific movements. Só comentando um pouco sobre a defesa, porque eu não falei nada sobre isso até agora, ele não é um excelente defensor, como também tá longe de ser um cara que compromete. Ele faz bem transições entre garrafão e perímetro. Ele é muito móvel, né? Eu não comentei muito, eu falei um pouco sobre o físico dele, mas por mais que ele seja tão alto e com uma envergadura boa, ele é móvel, né? E até complementando na questão do ataque, tem vários lances que você vai ver dele, que é ele batendo pra dentro e enterrando na cara de alguém, né? Então ele tem essa agressividade. O ponto é melhorar o grau de separação, né? E eu não sei na NBA em quais defensores que ele vai fazer isso. Tem defensores da NBA que são de um altíssimo nível. E qual equipe que vai tentar sempre caçar mismatches pra ele, né? Então ele vai precisar dar um jeito de pontuar. Mas voltando sobre a defesa, né? Eu creio que se ele consegue montar um físico igual ao do Ben Simmons, ele pode impactar defensivamente tal qual o de Tucujo. Mas ele não tem essas leituras, assim, ele também não é o melhor corredor em transição, com a explosão que o Ben Simmons tinha, né? Ele é muito bom em transição, sendo o cara que pega o rebote e vê o que ele tem pra fazer na quadra, né? Como eu comentei do VJ Edcombe no primeiro vídeo, né? Que o VJ Edcombe é o cara que pega o rebote e sai correndo em terra. O Yegor é o cara que pega o rebote, lê o que tá acontecendo e faz o melhor passe. Tá? Então é isso que eu digo. O Yegor sempre vai dar o melhor passe. Ele nunca vai dar um passe ruim. Às vezes ele vai se livrar da bola porque ele ficou com medo. Mas mesmo se livrando da bola, ele não faz um passe ruim. E na defesa, como eu comentei, eu creio que se ele desenvolve um físico um pouco melhor, dado, né, a altura que ele tem, a envergadura, se ele cria um pouco mais de massa, né, e consegue ser um cara que defende tanto jogadores da posição número 2, número 1, e também consegue defender os caras da 3 e da 4, jogando bem otimista, ele tem tudo para ser um jogador sensacional, tá? Sensacional mesmo. Então é o que eu comentei no começo. Você tem esses dois lados. Você olha esses atributos e diz o que você acha disso. Eu tenho a opinião de que arquétipos como o dele, que ao mesmo tempo a gente consegue traçar essas comparações tanto físicas quanto técnicas de Ben Simmons, Josh Giddey, Killian Hayes, até Cade Cunningham, que é um armador alto, Tyrese Haliburton, que também é um armador um pouco mais alto. Desses caras, e você tem um jogador que subverte tudo isso e torna para ele próprio o seu próprio arquétipo, você tem esse resultado de polarização. Beleza. Esse cara é tão único que ele vai ser muito bom, ou ele é tão único que ele não vai jogar na NBA? Temos que ver. Mas eu gosto dele, tá? E como eu comentei, eu gosto muito dele numa franquia em que dê espaço para ele. Brooklyn Nets, para mim, é o melhor lugar, principalmente porque o Hordy é um técnico muito bom. E ele, para mim, é um talento de top 10. Isso é importante de comentar, porque ao longo da temporada, muitas pessoas colocavam ele como um talento top 5.
Se você pegar ali por janeiro, fevereiro, ele teve uma época sensacional. Sensacional. O March Madness dele foi muito bom também. E ali as pessoas colocavam ele como um top 5. E aí o final de temporada foi... Ele teve muitos altos e baixos, né? Mas eu consigo entender essa oscilação e enxergar ela como algo normal e não como algo tão preocupante. Certo? Esse é mais um vídeo. Provavelmente agora eu vou voltar a fazer com um pouco mais de frequência, porque eu estava muito ocupado e infelizmente esse meu trabalho aqui ainda não é remunerado, mas quem sabe, se Deus quiser, a gente consegue monetizar esse canal daqui a algum tempo. Nos siga nas redes sociais, a gente tá no Instagram, @rookiesbrasil, no Twitter também, @rookiesbrasil, rookies, assim como tá escrito aqui no canal. Dê um joinha, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, compartilha aí com todo mundo pra ficar ciente dos próximos jogadores que estão pra entrar na NBA, das novas histórias, das novas narrativas e tudo que tem por vir aí. Certo? Deixe seu comentário aqui o que você acha do Igor Deming, qual a sua opinião sobre ele, e também comenta qual jogador você gostaria de ver no próximo vídeo. Certo? Abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e até mais. Tchau, tchau.